Bem-vindas, tributaristas cariocas, ao terceiro episódio do nosso podcast. Hoje a gente está aqui com a Ana Cláudia Borges, conselheira do CARF. Está preparada para a entrevista? Preparada. Então, vamos lá. A gente costuma fazer entrevistas pessoais, profissionais. Então, a gente segue aqui e dá início. A sua pergunta. A Bianca, ela tem uma pergunta, é uma curiosidade. A gente, no final, vai fazer o quê? Uma curiosidade enquete. crônica, né? É uma curiosidade crônica. No final do ano, a gente vai publicar um livro, né? A sua pergunta, Bianca. Começa com a sua pergunta. Então hoje eu começo. Como o direito tributário entrou na sua vida? Complementando, ele te encontrou, você encontrou ele. Como foi isso? Como foi isso? Como foi esse date, né? Bom, na verdade, eu gostava, na época do ensino médio, de exatas e não de humanas. E aí, quando eu entrei na faculdade, o pessoal falou, olha, o tributário tem cálculos. Era mentira, né? Mas eu acreditei lá no início da faculdade. Falei, então, acho que tá mais legal esse aqui que tem cálculos. Aí me contaram outra mentira também. Falaram que direito tributário deixava rico. Aí eu também... Essa eu ouvi também. Não, eu ouvi também. Não, você fala que é tributário, as pessoas falam, então, né, já... Já viu aquele da Barbie? A Barbie trabalhista, a Barbie... E a Barbie nunca viu? A Barbie tributarista. sempre é... Sempre, tá linda, maravilhosa. Então, você caiu nos dois contos. Nos dois. As duas legal. mentiras no começo da faculdade. Então, desde então, fiquei com o tributário. Fui atrás dele, ele me aceitou e eu fiquei com ele. E você advogou, né? Você tem, né, um histórico de escritórios. Como é que foi a tua experiência na advocacia? Você gostou? Achou opressivo? Abra seu coração. Como é que foi a sua vida na advocacia? Bom, eu advoguei desde que eu saí da faculdade. Brasília tem uma cultura muito grande de concurso público, né? Então, você é advogado em Brasília, você é estranho. Perguntam, por que você não é o concurseiro? Quando a gente está no Rio, em São Paulo, o advogado é o normal, tem mercado para isso, tem incentivo. Então, eu era um pouco ali do contra, mas eu gostava dessa dinâmica da gente ir atrás do nosso trabalho, fazer um pouquinho todo dia. Parecia que não tinha a mesma atividade parada do serviço público. Então, eu sempre gostei de advogar. Brasília, com certeza, não tem o mesmo mercado que tem Rio, São Paulo, as grandes metrópoles. Por faltas de empresa, Brasília é muito movida à atividade pública, mas lá tem os tribunais superiores e lá tem o CARF também. Então, a gente tem uma advocacia diferente, que talvez não seja essa tão ligada com o cliente, mas muito ligada com os tribunais. Então, eu gostei da advocacia. Pode ser que no futuro eu esteja de volta a ela. Eu gosto dessa atividade, mas, claro, não é perfeito. Tem os desafios também, tem as nossas dificuldades, é um mercado forte, é concorrente, né? Mas eu gosto dessa dinâmica, desse desafio. Ana, primeiro, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. Queria falar umas palavras pessoais para você, que eu te admiro muito, né? Assim, eu entrei no CARF, a gente não se encontrou muito no CARF, não se esbarrou tanto, né? Mas queria te parabenizar, você tem feito um trabalho incrível no CARF, tem sido realmente uma liderança, tenho orgulho que seja uma liderança feminina, né? Aí vestiu a camisa, né? Apesar de não ter sido gestante, enfim, uma bandeira muito bonita, né? Das conselheiras. É um assunto que me toca, né? Eu tive 2 gestações no CARF, enfim, então, assim, antes de te perguntar, queria te parabenizar, dizer que é um prazer estar aqui com você e te conhecer melhor. Bom, quanto à pergunta, justamente queria te perguntar em relação a ser conselheira do CARF. Como é que foi? Como é que você chegou ao CARF? Como é que está sendo a sua experiência no CARF? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sempre tive, assim, na advocacia tributária, né? Dentro do tributário. E surgiu até numa conversa na academia. Um colega perguntou para mim, por que você não pensa no CARF? Eu falei, no CARF? Não sei, por que eu não vou ser conselheira do CARF? Não sei. E nesse dia eu ia acompanhar no julgamento a Bianca Xavier. Então, eu cheguei lá no CARF e falei para ela, olha, um colega meu perguntou por que eu não pensava no CARF. Ela, nossa, acho ótimo, adoro, vai hoje ver resolver isso. Se fosse eu, já estava lá. Se fosse eu, já estava lá. Vai agora, isso, excelente, maravilhoso. E aí eu fui, nesse mesmo dia eu fui atrás de saber como é que era para ser conselheira, todo o processo que tinha. E deu certo, né? Então, acabei que estou lá hoje, estou bem feliz, eu gosto da função. Tem também os seus partes boas, partes ruins, mas eu gosto da função que a gente realiza lá. Bacana.
E aí a gente até já passa para a próxima pergunta que você já falou, né? O que você identifica como pontos positivos de ser uma conselheira do CARF? Bom, o CARF, ele é uma escola. É uma outra escola que a gente faz, uma escola de vida, uma escola de direito tributário, uma escola de processo. Então, a gente sai de lá com um conhecimento que faculdade nenhuma traria, curso nenhum poderia ser capaz de trazer. É uma escola enorme mesmo de aprendizado. Então, acho que a gente aprende muito, a gente evolui no tratamento com as pessoas, no tratamento com o processo, no tratamento de olhar contribuintes, fazenda, de olhar o sistema também com um outro viés ali, de estar por trás julgando. E além do próprio conhecimento de direito material, ali se aprende demais, né, dentro do CARF. Então, acho que é extremamente positivo esse conhecimento que a gente ganha no CARF, essa escola que a gente faz. Eu até falo que, às vezes, é como se fosse uma residência médica, né? Os médicos fazem residência, Verdade. a gente faz uma residência ali dentro do CARF e sai de lá completamente transformado. E eu converso com muitas pessoas que passaram pelo CARF e as pessoas dizem isso. Existe eu antes do CARF e eu depois do CARF, né? São duas pessoas diferentes que a gente tem um amadurecimento enorme ali dentro. Então, acho que é muito positivo a gente passar essa fase ali, ter esse conhecimento e conseguir aprimorar a nossa atividade dentro do tributário, né? Eu costumo dizer isso, né? Você está num órgão que julga e é um órgão técnico. Nada contra os julgadores de processo judicial, tá, gente? Por favor. Mas você está ali no direito tributário, né? Porque Na veia, né? No processo judicial, você tem lá o agravo do problema que você não mostrou a decisão, a urgência, a relevância, o teu direito está lá, ó. Né? Então, assim, acho que o CARF, para quem gosta de tributário, é um playground. Imagina você tá lá na sessão que cuida de imposto de renda, não tem como você não se apaixonar, sair um grande tributarista do imposto de renda. Você vai ver tudo de imposto de renda do Brasil todo, né? Porque no escritório você fica, às vezes, meio nichado, só vê, né, imposto de renda de gás, só vê, né? E eu acho que o CARF é uma pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Principalmente naqueles tributos, né? Muito técnico, né? Acho que isso aí realmente é um aprendizado incrível, né? Mas tudo na vida, né, Ana? O vento que bate lá, bate cá, né? Tudo na vida tem seu lado negativo. Então, acho que é muito bacana, né? Você tá lá, tá julgando, tá vendo casos relevantes, né? Tem toda essa questão de você poder discutir, né? Porque também o CARF tem isso que é legal, né? Não é só, né, que nem os juízes fazem. Ai, meu Deus, tô falando mal do judiciário aqui. Mas, né? E muito acompanha toda. A gente vê muita discussão, né? Quem atua no CARF vê que praticamente todo caso, principalmente quando o advogado tá lá, né? É um debate. Mas, assim, o que você, pela tua experiência hoje já na frente do CARF, até pela sua liderança, assim, o que você acha que é um aspecto ainda negativo em relação a ser conselheiro do CARF? Bom, o primeiro aspecto negativo, ele é muito pessoal. Eu sinto muita falta de pessoas no dia a dia, né? Então, a gente trabalha muito sozinho lá. Tem 3 dias, em tese, ali, a princípio, de sessão de julgamento ao mês. O resto dos dias a gente está sozinho, trabalho sozinho. Então, eu acho que esse trabalho em equipe, ele soma, ele agrega. Quando a gente está com outras pessoas, às vezes tem uma besteira, né? Você está vendo uma coisa, conversa, já surge outra ideia. Então, eu sinto falta das pessoas, desse ambiente, de ter um ambiente de trabalho, de estar lá. Mas fora desse aspecto, assim, que é muito pessoal, eu acho que a gente ainda precisa regulamentar um regime jurídico do conselheiro. A gente ainda está em déficit com isso. Existe até uma lenda, né, que parece que a gente ganha muito. Muita gente fala, vocês são conselheiros, vocês ganham muito, né? E é isso, a gente dá uma risada e fala... Essa é a terceira pegadinha que você caiu. Então, E é uma coisa bem deficitária e, às vezes, até inacreditável, né? A questão da licença maternidade, direitos, férias. E essa terça mesmo eu estava dando aula para uma turma de graduação, faculdade, e no final uma aluna veio me perguntar como era ser conselheira, Aí ela falou, e o que vocês têm, o que vocês não têm, você é CLT? Eu fui explicando. Aí ela uma hora parou, olhou para minha cara e falou assim, deixa eu entender uma coisa. Você foi obrigada a ir para esse lugar ou você foi lá porque você quis? Você está me contando que não tem férias, 13º, licença de maternidade... Mas ninguém te obrigou, né? Tá lá. Aí eu falei, não. Aí ela, então você pode me explicar exatamente por que você tá lá?
Eu expliquei para ela que tem muitos pontos positivos, né, desse aprimoramento que a gente faz dentro da matéria tributária, mas, com certeza, se a gente tivesse um regime jurídico decente para os conselheiros, com uma remuneração compatível com o trabalho que é exercido, uma remuneração decente, os direitos garantidos de férias, 13º, licença maternidade, paternidade, às vezes até de saúde, tem algumas questões que, mesmo com problema de saúde, as pessoas não são dispensadas, tem que ser bem grave, né, para conseguir a dispensa. Então, acho que se não tivesse esse déficit no nosso regime jurídico, a gente teria um CARF mais pacífico, uma jurisprudência melhor, uma rotatividade menor e, com certeza, uma segurança jurídica tributária melhor. E isso é bom para o país inteiro, né? Não é bom para um lado ou para o outro. E assim, acho que a gente teve aquela grande modificação, né? Para quem não sabe, antes das Zelotes, né? Que foi, né, um movimento ali de investigação do CARF, né? Os conselheiros podiam advogar e serem conselheiros. Aí não era nem remuneração, era ajuda de custo, aí tudo bem. Né? Acho que do momento que o conselheiro ele é privado de advogar, ele precisa ter uma remuneração compatível. Acho que esse é um ponto que ainda precisa ter muita luta para virar um salário que seja compatível por isso. Né? Essa mudança de paradigma antes e depois de Zelotes acabou que não refletiu na remuneração, ainda mais quando você compara com os conselheiros da Fazenda, né? E já tem quase 10 anos as Zelotes, né? E a gente ainda está preso ali no passado que não condiz mais com a realidade. A gente não advoga mais, a gente tem incompatibilidades com outros empregos. E então, tem uma remuneração que está bem deficiente. E ainda é implícito na cabeça de quem está do outro lado que a gente está ganhando muito. E eu lembro uma vez que a gente estava na sessão de julgamento e alguém falou assim, vamos tirar uma foto? Vamos. Pega o celular dos conselheiros, dos contribuintes, que eles são ricos, eles têm um iPhone melhor. Eu falei, eu acho que está com algum problema aqui eu não sei, a gente pode todo mundo abrir os contra-cheques, porque né? Transparência. Uma transparência. Eu não ganhei na Mega Sena, não sei se alguém aqui no CARF ganhou, então não sei por que alguém seria o rico para ter o iPhone melhor, né? Então, acho que tem algum problema que a gente tem que renovar a nossa informação e falar, olha, aquilo ali pode ser que antes das Zelotes podia advogar e tinha pessoas aqui com outras remunerações. Que também não são todos advogados. Tem advogados que têm muito salário bom, mas não é toda a realidade da advocacia também, né? Posso fazer uma pergunta que não está no nosso script? Não, se você pudesse falar um pouquinho dessa discussão da licença maternidade no CARF. Se for o caso, depois a gente corta, se precisar. Não, é bom, porque a Bianca tem duas coisas. Como é que você chegou no tributário? Eu tenho certeza que ela está com um projeto PIBIC, para fazer uma enquete nacional sobre isso. Como as pessoas vão parar lá, né? Como as pessoas chegam, escolhem. Como é que aconteceu isso na sua vida, né? E essa questão da maternidade é uma questão muito importante para a Marek, assim. Como a gente não viveu isso, vocês duas estão lá, né? Realmente, assim, você pensa no serviço que é público, é quase que... Né, quando a sua aluna falou isso, eu pensei que ela estava pensando que você era mesária, né? Que mesária é isso, porque te obrigaram, né? Não deu para fugir, né? O júri, né? O júri. Te obrigaram, isso. Então, assim, realmente você tem toda essa obrigação, essa responsabilidade, imagina, né? Você tem uma responsabilidade imensa, você está julgando, né? E aí você, como mulher, tem um filho, e aí como é que fica essa questão? Acho que é realmente... Mas entender qual foi a discussão, como é que isso... se desenrolou. Eu lembro quando a gente fez ali, no começo do ano, né, as primeiras manifestações, e eu tinha amigas que não eram do direito. E elas vieram me procurar e falaram assim, eu não estou entendendo. Você é do direito, do serviço público, e é nesse lugar que não tem a licença maternidade, porque elas são da iniciativa privada e não são do direito. Elas falam assim, eu já tenho, né, que era para ser o último lugar, a iniciativa privada, os empresários ruins do mal, e ele já tem, e o serviço público não tem? Como é que é isso, né? Assustador. Bom, a gente é bem parecido com o mesário até, né? É mais do que você imagina. É mais, nós somos agente público e dentro de agente público existem algumas categorias que a gente pode ser enquadrado. Não encontrar uma categoria melhor para nos enquadrar e nos enquadrar como agente honoríficos. Agente honorífico, ao nosso lado, tem os mesários.
É um tipo de agente honorífico, além dos conselheiros do CARF. Então, o agente honorífico não tem um regime jurídico para ele. O mesário vai lá, uma vez a cada 4 anos, senta na mesinha, uma tarde, e acabou a função dele. A nossa função foi enquadrada ali como agente honorífico, e como não tem um regime jurídico, eles não sabiam também como nos dar uma remuneração. Então, nos deram uma espécie, quase uma ajuda de custo até, mas um jeton, que ele é calculado por sessão de julgamento. Então, hoje eu tenho uma remuneração que ela é dividida em 6 partezinhas, teoricamente, que são 6 sessões de julgamento. Terça de manhã, terça à tarde, quarta de manhã, quarta à tarde, quinta de manhã, quinta à tarde. Então, a minha remuneração é esses 6 pedacinhos. Se eu falto uma dessas sessões de julgamento, eu perco 1/6 da minha remuneração. Então, eu tenho que estar presente lá. E se eu tiver licença maternidade, você vai faltar uma das 6, então você perdeu da mesma forma. Então, você perde 1/6 da remuneração. Perdeu manhã e tarde, perdeu 2/6 e pronto. E eu não consigo fazer hoje uma regulamentação se não for por um projeto de lei. Então, o CARF, ele tem dado alguma atenção a esse assunto e feito alguns reparos via portaria, dando alguns cuidados com uma forma de tapar um buraco de uma legislação que a gente não tem hoje, né? Teve uma época que não tinha suspensão de prazo, né? Então, você podia até falar assim, eu não vou trabalhar, vou ficar sem meu salário, porque eu acabei de ter um filho, e nem suspendi o prazo. E lá no CARF, os nossos prazos, eles contam, desde que a gente recebe um processo, por exemplo, eu tenho 180 dias para pautá-lo. Esse prazo continuava correndo, mesmo que eu estivesse em casa, na minha licença maternidade, sem salário. Então, eu tinha prazos que me davam, em contraprestação, uma notificação que poderiam fazer com que eu perdesse o meu mandato. Então, contradição, né? Então, eu ainda podia estar ali perdendo. Então, o CARF tem sido pressionado e, com isso, tem vindo algumas medidas de portaria para, por exemplo, suspender o prazo, mesmo que a pessoa esteja em casa de licença maternidade. E agora a gente tem umas medidas que reduzem a meta de horas para você ter uma hora para amamentação, como se fosse isso, como se fosse realmente tapando o buraco. A gente recebe o valor hoje, que seria o teto do INSS, porque a gente recolhe como contribuinte individual, então a gente recebe o teto lá do INSS. Então, você fica em casa, mas recebendo o teto do INSS e não o seu salário, né? Que seria essa a realidade. Então, tem uma licença maternidade, sim, mas ela não tem uma remuneração integral. A gente tem tentado muito fazer com que esse projeto de lei ele ande, com que ele funcione. Ele só pode vir por iniciativa do Executivo. Em 2022, a gente teve uma comissão de jurista que foi liderada ali pela ministra Regina Helena, que trouxe um projeto de lei que tinha um regime jurídico dos conselheiros. Excelente esse projeto. O Senado recebeu, e recebeu de bom agrado, sim, mas eles não puderam dar andamento porque precisa da iniciativa do Executivo. E essa iniciativa, até o momento, a gente não conseguiu que ela viesse a dar andamento, né? Aumento de custo, né? Aumento de custo. Aí vai vir mais um tributo aí, vai vir mais alguma receita. Agora vai ter que inventar um novo. Vai ter que inventar um novo. Mas é um aumento de custo que eu levei umas contas já, ela é muito pequena. Marginal, né? Nós somos hoje, a gente deveria ser 100 conselheiros, mas ainda não somos, deve estar ali com uns 90 e pouco. E para aumentar a nossa remuneração, dá uns milhõezinhos. Assim, uns milhõezinhos é pouco. Para a União é troco. Às vezes é o gasto do café, o gasto que a gente tem com, sei lá, o sabonete do banheiro. Não é uma despesa que vai ter um impacto. São 100 pessoas, não é uma carreira de servidor dessas público. 100 pessoas, nem todas são mulheres, obviamente. Dessas mulheres, nem todas vão engravidar. Isso, então, assim, você vai reduzindo esse número até chegar num número muito pequeno, né? É um número muito pequeno. E a diferença entre o teto do INSS e a remuneração integral também não é um valor, né, exorbitante. Então, Você não teve licença lá? Eu não tive licença. Na época que eu engravidei, a gente já fez alguns encontros, né, em que as conselheiras gestantes contaram um pouquinho, cada uma um caso, né? A coisa foi evoluindo, mas quando eu entrei logo após a Zelote, não tinha nem suspensão de prazo, não tinha nem previsão de qualquer tipo de licença. Era uma coisa meio conversada verbalmente, dependendo da boa vontade, né, de quem estava lá à frente da sessão, ou enfim, do próprio CARF, né?
Então, mas era uma insegurança muito grande num período que você está muito vulnerável, né? Tanto na gravidez quanto no seu puerpério. Então, é um período que você precisa ter segurança, o seu salário, né? O seu emprego, enfim, né? A sua ocupação está em jogo. Então, essa insegurança, né? Era muito, muito ruim para quem estava gestante, né? E para você Então, ser normal. conselheira, você tem que ter, acho que 5 anos, 3, né? De notório saber. Então, quer dizer, quando a mulher começa a ter o seu período de pensar em ser mãe, né? Não é aquela jovem que acabou de se formar, ela já é uma mulher mais madura, né? Exatamente. Bom, mas a parte, né, dessas questões do CARF, grande parte do nosso público, Ana, são de mulheres mais jovens, né, que estão iniciando a carreira, né, ou que estão se graduando, e elas têm curiosidade, às vezes me perguntam, enfim, fica essa pergunta para você explicar um pouquinho como que você se torna conselheira do CARF, qual é o processo, o procedimento, vamos dizer assim, passo a passo ali, se alguém que estiver te ouvindo nesse podcast, eu gostaria de ser conselheira, o que ela tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho contatos políticos. Todo mundo pergunta se você é amigo de fulano, se não, sou amiga da Bianca, né? Que falou. Tadinha! Mas você ia hoje para o CARF. Aí, vocês precisam de amigos assim, gente. Não precisa do amigo que é o fulano ou cicrano, precisa de amigos que chegam e falam, vai lá, incentiva. Corre atrás, corre atrás. Então, é esse tipo de amizade que a gente precisa, esse eu tenho. Eu comecei pela Federação do Comércio, eu não conhecia ninguém. Na época, eu perguntei para o Dr. Torquato, que era nosso chefe, era meu chefe na época, perguntei se ele conhecia. Ele falou, olha, eu sei quem é o presidente, mas também não tenho nenhuma proximidade assim, mas sei quem é. Vou te dar o telefone dele, você liga lá na Federação do Comércio do DF. Eu liguei na Federação do Comércio do DF, peguei o telefone, liguei, oi, não sei o quê, queria falar com o presidente, consegui. E ele falou, então tá, me envia seu currículo e eu vou marcar uma data para fazer uma entrevista. Enviei meu currículo por e-mail, ele marcou a data, fui lá, fiz uma entrevista. Eu acho que hoje em dia não deve ter mais esse processo tão manual, assim. A pandemia deixou tudo muito virtual, né? Então, eu levei e ele falou, vou deixar aqui, a gente tem listas tríplices. E como vem as listas tríplices? Das federações dos comércios do Brasil inteiro. Todo estado tem a sua federação, a gente pega todas do Brasil e vai jogar para a CNC, que é a Confederação Nacional. A CNC também vai fazer a lista tríplice dela e vai enviar para o CARF. O CARF tem um comitê de seleção lá dentro, que também recebe as listas tríplices, então é mais um que você vai passando. E ele tem uma composição interessante, né? Ele tem uma composição variada, né? Tem um representante da Procuradoria, do próprio CARF. Da sociedade civil. Da sociedade civil, também, da magistratura tem também. Então, é um comitê que ele tem essa composição bem interessante e eu acho que ele tem uma análise muito justa. Critérios que olham currículos e perguntam, essa pessoa tem experiência em direito tributário, em processo tributário? O que eu vejo aqui dentro da formação dela, do que ela está me trazendo de currículo, que ela tem conhecimento para estar no CARF julgando o processo? O CARF, até pouco tempo atrás, ele dava muita prevalência para quem tinha prática tributária. Hoje em dia, ele também considera muito quem tem parte acadêmica, né? Tem muita gente que vem da academia e não tem tanta prática, é mais da vida acadêmica. E ele também tem considerado mais, hoje em dia, e antes era muito a prática. Então, o caminho é sempre por meio de uma confederação. Tem gente que eu sei que já começa pela confederação, em vez das federações. E a gente tem hoje CNI, CNC, CNA, CNT, CNF, CN Saúde... E as centrais sindicais, que as centrais de trabalhadores, que até pouco tempo atrás não tinham muita representatividade, e hoje essas centrais também já têm vaga lá. Então, por meio das confederações das centrais, a gente chega lá no CARF. Tá certo. E, Ana, me diz uma coisa, qual senioridade você recomenda que, né, para as tributaristas cariocas, assim? Qual é a senioridade ideal para se candidatar e começar esse processo para entrar no CARF? Boa pergunta. Não sei se eu tenho uma resposta certa para você, porque cada pessoa tem uma maturidade diferente, né? Uma maturidade profissional. Tem gente que chega ali no CARF com 30 anos e tem uma maturidade acadêmica muito grande e, às vezes, uma maturidade profissional que não é tão grande quanto a acadêmica, né? Tem gente que é novinho e já tem uma maturidade profissional diferente. E lá você precisa ter uma maturidade profissional muito grande para saber se relacionar com o processo, com as partes, com o advogado, com a fazenda.
e saber lidar com aquela situação. Tem pressão? Tem. Eu tenho partes ali litigando. E eu sou uma pessoa que vou trazer uma resposta para o processo. Eu sei lidar com essa pressão também. Eu tenho a maturidade de trazer essa pressão, não tenho. Então, a gente vê, às vezes, conselheiros que já estão mais para os 40 do que para os 30, que têm uma abordagem mais madura, uma forma de lidar melhor, uma forma de se relacionar com as partes, com o processo, com a profissão melhor. Então, é muito bom que tenha essa maturidade. Mas, lógico que, eu não sei, cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem o seu... Mas qual o perfil, assim, se você tivesse que falar assim, quem vai ser feliz no CARF? Assim, as meninas que estão ouvindo a gente hoje, né? Eu sempre digo para você e vou dizer para todos. Eu acho que é uma pós-graduação, mestrado, doutorado, é um carimbo para a sua vida. Você esteve lá, né? Quanta coisa você viu que você, no escritório de advocacia, você ia ver, mas 1/10 daquilo, né? Então, acho que é sempre uma grande oportunidade. Mas quando você olha para você, Ana Cláudia, você, Bianca, vocês olham assim, quais são as características que essa pessoa tem que ter? Né? Você já falou aqui, olha, a pessoa tem que saber lidar com pessoas, né? Porque você vai ter a fazenda despachando, você vai ter né, o contribuinte ali te perturbando. A gente faz isso, né? Agora, eu faço muito. A gente perturba. Então, assim, o que você recomenda? Qual o perfil que essa pessoa, essa menina tem que ter? Essa mulher, né? Essa mulher tem que ter para ela ficar feliz e ser uma pessoa, né, que se destaque no CARF. Quais são as características assim que você olha assim para as conselheiras e fala, inclusive agora não tem uma porcentagem, a gente não conseguiu 40%, 40%. Né? Então a gente tem que incentivar mesmo, agora eles têm que engolir a gente, né? Agora vai ter que colocar 40%. Então, o que você olha assim, Ana, pela tua experiência? Qual é o perfil, quais são as características que essa menina, essa mulher tem que ter para ela ser feliz dentro do CARF? Porque a gente quer mulher feliz. Então, o que essas mulheres precisam para serem felizes no CARF? Eu acho que além dessa maturidade profissional mesmo, eu acho que a gente tem que saber ser a gente mesmo e ter a nossa opinião. Eu vejo que tem muita gente que chega no CARF e, infelizmente, principalmente mulheres, que às vezes sofrem uma pressão de um conselheiro que vota assim, que vota assado e fala mais alto e a pessoa fala... dá um passo para trás e cede. Então, isso eu já vi com muita frequência, de chegar conselheiras e ficarem com medo de terem um posicionamento e ceder. Falo, eu prefiro ceder do que eu falar. Existem homens que falam em cima da nossa fala? Existe, né? Sempre existiu, sempre vai existir. E a gente pega e grita e fala, você não vai falar em cima de mim. Tem mulher que fala, legal, falou junto comigo e abaixa a cabeça. Eu acho que não funciona. A gente vê um pouco, assim, do STF pela televisão, né? Fica aquela meio... Tem umas ministras que são duronas. A gente tem que ser durona também. Carmen Lúcia, né? Muito. Carmen Lúcia se posiciona direto. Bonito. Sim. É direto. E a gente tem que ser assim lá no CARF também. Tem que se posicionar e falar, olha, dá licença que eu estou falando agora, você não vai falar. Se foi mal educado. Não, quem foi mal educado foi ele que falou junto comigo. Muito bem, Ana. Só orgulho de você. Então, tem muitos homens que às vezes tentam falar, eu falo, mas esse é o meu posicionamento. Eu vou votar assim. E você está sendo mal educado, se falar junto comigo. Não, tem um problema de ser contrariado, né? Então, assim, quer que prevaleça, a Bianca também deve ter vivido muito isso, quer que prevaleça o entendimento de qualquer jeito e vai tentar impor isso de uma forma agressiva. Seja na fala, né? Seja intimidando, enfim. Acho que ele está pensando que é tribunal de júri nos Estados Unidos tem que ser unânime, né? Só sai dali, né? Os Estados Unidos é isso. Todo mundo tem que concordar, senão não tem sentença. Ali ele pode dar a opinião dele e você ter a sua, né? Isso. Mas sabe um movimento bonito que eu acho no CARF, tirando essas questões de machismo, né? Eu acho que tem um movimento natural das turmas, pelo menos que eu vivia, a Ana Cláudia também pode falar a experiência dela, que é você chega no CARF com uma visão de mundo, né? Dada a sua experiência profissional. Isso é o legal. Né? E quando você chega ali, você vai se deparar com outras visões de mundo que vêm da experiência profissional de outros conselheiros que estão ali. Então, às vezes, você chega muito convencida e muito durona na sua opinião, e aí também tem que ter uma humildade, eu acho,
de ouvir o argumento, que às vezes faz super sentido do outro, né? E aquilo você vai ouvindo, né? E aí às vezes você muda de opinião. Sim. Né? Assim, dado você vai amadurecendo um certo assunto na turma, né? E normalmente quando entra um conselheiro novo ou tem uma composição nova, todo mundo é meio, eu tenho minha posição, e aquilo vai se azeitando e a turma começa a ficar unânime, né? É um negócio assim super bacana que acontece. Então, essa troca é muito rica, né? Mas tem que ter um ambiente que permita esse respeito, e enquanto não acontece, que as opiniões sejam respeitadas, e acho que esse é o grande desafio das mulheres, né? De dizer, olha, tem algumas figuras ali, principalmente masculinas, que a gente chama dos xiitas, né? Eu tenho minha opinião, eu nunca vou mudar, eu tenho você... mas a parte disso, eu acho que tem um ambiente em determinadas turmas que acontece, né, Ana? Eu lembrei, você estava contando, a gente aprender, eu julgo ITR, né? Você julgou ITR. ITR é um tributo, assim, muito alheio ao nosso dia a dia, né? Quem que vive o ITR? A gente não vive, né? Outros tributos... Imposto de renda, pelo menos todo mundo já declarou o próprio imposto de renda um dia na vida, tem uma noção. O IPTU e IPVA, a gente fala, bom, eu sei o que é isso aqui, o ICMS, todo mundo sabe. Tem tributos que estão no nosso dia a dia. Agora, o ITR, eu não nasci em fazenda, a minha família não tinha fazenda. Tem família que tem fazenda, o pessoal vai muito, né? Eu não tinha ninguém. E eu cheguei lá no CARF, me deram uns livrinhos lá, vários estudos do ITR, e falaram, então agora vamos julgar o ITR. E aí você vai julgar na prática, você fala, outros 500. E na minha turma tinha um conselheiro que ele era da fiscalização do ITR no interior da Bahia, e tinha um outro conselheiro, esse era dos contribuintes, que ele era dono, ele morava em fazendas no interior do Paraná. E ele também tinha uma experiência com fazendas, com essa parte rural. E para o ITR conta muito a área de isenção, a área de preservação, APP. Você sabe quanto tempo demora para o pinheiro nascer? Não. É porque se tem gado, tem tantas vacinas. Se tem tantas vacinas, eu comprovo a área que eu utilizava para gado. Mas eu não sei quantas vacinas o gado é por ano, né? E não vai ter isso em nenhum livro. Quantas vacinas a vaquinha toma por ano para eu saber quantas vaquinhas tinha naquele metro quadrado, e nem que isso é um método válido, mas é um método válido. Então, essa experiência que a gente tem quando alguém está ali no dia a dia é uma coisa que acrescenta muito. Se eu fosse só ler o auto de infração ali, sem... chegar aqui na minha casa, sou uma jogadora monocrática. Legal, olha, não comprovou que tinha vaquinha lá. Vacina, nem sei quem é vacina, né? Eu não ia ter nenhum acréscimo à minha experiência. E o CARF tem esse diálogo, e é muito legal. A parte que a gente enriquece, né? No nosso conhecimento, e trata o tributário de verdade. Se eu tenho uma área de pastagem que ela vai ser excluída do meu ITR, como eu vou comprovar? Comprovar pela vacina das minhas vaquinhas que estavam lá, sendo que todo mundo sabe que o gado toma X vacinas por ano. Então, você aprende ali e fala, nossa, eu nunca ia aprender isso no livro. Você vai abrir um livro, nunca vai ter aquilo ali. Então, é um conhecimento que não vai estar em faculdade, mestrado. Conhecimento de campo, né? De campo, é isso. É empírico ali. Muito legal. E me diz uma coisa, quais são as suas dicas para as advogadas que atuam no CARF, para sustentação oral, para despachar? O que você acha que é importante, a melhor abordagem? O que a gente faz errado? O que a gente faz errado, exatamente. Faz aquele memorial de 800 páginas. Não, isso é muito errado, né? Isso é muito errado. Dá dica aí pra gente, como a gente melhorar a nossa advocacia. A minha visão, assim, é do professor Quiroga. Eu acho que ele tem algumas tentações que são, assim, além dele ter uma fama relevante, ele tem um aspecto muito interessante na sustentação dele, no memorial, no despacho. Ele vai falar para você o que eu sei que você está na dúvida. Então, eu venho aqui te contar uma história que tem 10 páginas, mas eu sei que você só vai ter dúvida desse parágrafo aqui. Ele chega lá e só fala aquele ponto. Mas eu tenho que contextualizar. Não tem. Todo mundo aqui sabe direito tributário. Mas não. Entendeu? Isso aí você faz. Chega ali e conta em 1 segundo aquele ponto que você sabe que é onde eu vou estar a minha dúvida. É ali. É uma frasezinha, às vezes, que é a minha dúvida, que vai me fazer sanar uma questão, de fazer não sanar, de olhar para lá ou para cá. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pontinho que é onde vai diferenciar o que eu acho e o que eu não acho. Claro que é difícil encontrar isso, né? E, às vezes, ele sabe, também eu já vi ele fazendo algumas tentações, que ele chega na turma e ele fala,
Eu sei que aqui nessa turma todo mundo acha isso, menos você. E você não acha por esse motivo, e eu vou te esclarecer. Então, é pegar, assim, aquele ponto que é o da dúvida, eu acho muito legal quando é possível também, né? Tem casos que não dá. Até porque também cada um tem uma dúvida diferente, né? Mais de um julgando, né? Então, às vezes acho que essa é a dificuldade, né? Eu estou até fazendo agora uma disciplina, né? Eu sou monitora dessa disciplina lá na graduação da USP, e a gente leva advogados famosos, advogados até de uma idade mais avançada, para contarem um pouco como é o tratamento deles no STF. E muita gente pergunta para eles, vocês fazem memoriais diferentes para cada ministro? E vários disseram que sim. O meu memorial para o ministro X eu coloco de um jeito, o ministro assim eu coloco do outro, do ministro assim. Então, é uma coisa bem individualizada. Eu sei o seu tratamento, eu sei a sua visão, eu sei qual é a parte que você está em dúvida, a sua parte indecisa, ou talvez uma doutrina que você gosta, uma que você talvez não goste. E aí eu começo a conseguir trazer as minhas ideias ali, né, com mais densidade, talvez. O convencimento, né? Convencimento, Convencimento é diferente porque o jogador tem uma dúvida diferente. Acho que isso é bacana, né? Que a gente acaba fazendo aquela produção fordiana, né? De memorial, né? Acho que isso a gente poder personalizar é uma dica legal, né? Não, super legal. E não façam memoriais de 8 páginas. Não façam. De jeito nenhum. Não façam 3. É isso que eu ia falar, assim, qual é o limite, né, pra cansar? 3. Ideal é 1, né? Ideal é 1. Chegou uma página linda, né? Uma página só de frente. É maravilhoso. E sustentação também, a gente fala pra caramba, né? A gente tá num podcast porque a gente gosta de falar, inclusive, senão a gente não estaria, não. Mas, assim, uma coisa que eu tenho dificuldade, porque, como eu acabei de falar, eu falo muito, também usar os 15 minutos, né? Porque também você não precisa usar os 15, né? Eu sempre falo para os meus advogados quando eles vão sustentar. Conseguiu falar em 5? Maravilha, porque depois de 5 minutos ninguém já presta muita atenção. Leva lá umas bolinhas, tem que começar a fazer, porque a gente tem essa dificuldade de prender a atenção, né? Então, a gente tem que falar o mais importante logo no começo, Gente, né? só um adendo, né? Ontem a gente teve um julgamento... Ontem não, quarta-feira a gente teve um julgamento no escritório que tinha uma procuradora fazendo a sustentação e o relator estava dormindo. Ai, gente. De verdade. Pode dar choquinho, não? Dormindo assim, ó. Ai, que horrível. Falta de respeito. É tenso. Mas é isso, né? Então, assim, usar os 15 minutos, às vezes, é um tiro no pé. Porque você acha que vai abordar todos os pontos, esgotar a matéria e, na verdade, no 5º minuto já pararam de te ouvir. Então, até se tem um ponto mais importante que tá pro final, aí já era. Você vou deixar o melhor pro final. Já era, é verdade, já era. Tem que começar com impacto, né? Então, começa com impacto, depois, se for o caso, coloca ali mais alguma coisa. E falando em julgamento, vamos polemizar, né? Que a gente gosta de polêmica, tem que ter um... Agora que ela tá mais à vontade, né? Vamos provocar. E o voto de qualidade, Ana? Você acha que ele é um problema no sistema? Tá certo, tá errado? Vamos fazer concurso? Qual é a sua visão sobre o voto de qualidade? Eu não sou contra o voto de qualidade. Eu acho que ele foi uma adesão do legislador e, ok. É uma adesão que faz parte do sistema e faz parte da liberdade do legislador. A gente tem um órgão paritário, muita gente fala que é contra, fala, nenhum lugar do mundo tem. É verdade, nenhum lugar do mundo tem um órgão paritário para julgar processo tributário. Eu acho que o Brasil tem, é super saudável, é bom, e talvez seja justo ter um voto de qualidade, já que eu tenho um número par de pessoas que vão estar decidindo, e de alguma forma eu tenho que desempatar. Então, ele é a favor da Fazenda, ok, tudo bem. Eu estou fazendo ali um controle da legalidade de um ato que veio da administração pública, então eu acho que tudo bem ter essa escolha do legislador. Não gostei dessa lei que foi feita, da 14.689. A impressão que eu tenho, eu penso muita coisa e eu sempre imagino um desenho na minha mente, né, das coisas. E essa lei, para mim, essa 14.089, que fala da exclusão das multas, quando faz isso, faz aquilo, aquela pizza de sushi, aquela pizza que tem sushi aqui, pizza aqui, cachorro-quente, uma fatia é um sushi. Uma pessoa queria sushi, a outra queria isso, aí faz uma pizza que tem tudo, aí faz aquelas coisas bem horrorosas, aí você olha aqueles desenhos e fala, o que é isso? Não, é uma pizza que tem brigadeiro, pizza de sushi, pizza de calabresa. Para mim, essa lei é essa pizza.
Fulano queria isso, fulano queria aquilo, aí juntaram e fizeram uma coisa... Cara, mas tá horrível isso. Ah, mas eu sei, o fulano queria sushi, o outro queria pizza, o outro queria brigadeiro, e fizeram essa pizza horrorosa. Tudo bem, mas não funciona isso aqui, tá horrível, é péssimo. É uma lei horrorosa, que você lê e fala, gente, mas... Eu tô lendo e nem me explicaram, né? Aí depois a procuradoria fez um parecer para explicar que é um parecer gigantesco e é quase um doutorado para você entender aquele parecer. Você pega aquele parecer e fala, e agora, né? Você fala, e isso aqui? Aí veio aquela lei com um parecer gigante para... Eu falo, gente, isso aqui não está sanando um problema no Brasil, não está simplificando, não está dando segurança jurídica, não está indo para lugar nenhum. E na prática nem está funcionando, porque a gente vê que não está tendo adesão, né? Então, não está servindo para nada. Eu quero agradar o fulaninho e eu faço essa lei. Eu acho ela horrorosa, mas não tenho nada contra o voto de qualidade com essa lei. Eu acho que ela é ruim mesmo, ela é mal desenhada, ela é essa pizza de sushi. Com brigadeiro do lado. E estrogonofe de molho. Estrogonofe também. Aí tem uma fatia que é de estrogonofe, uma que é de sushi, a outra é de brigadeiro e é pizza e tá todo mundo junto. Então, para mim, essa lei é esse negócio esquisito. Que no final, nem quem gosta de sushi, que pizza, ninguém gostou. Ficou todo mundo ali olhando e falando, o que é isso? Então, eu acho que o voto de qualidade, tudo bem. Faz parte. É o nosso sistema. Sou extremamente contra o concurso público para o CARF. Extremamente. Eu venho de uma cidade que é concurseira. Todo mundo lá é concurseiro. Quem não é concurseiro é a parte estranha. Concurseiro não estuda direito tributário. Concurseiro gosta de penal, de direito constitucional e engole o direito administrativo à força. Concurseiro não gosta de direito tributário. E quem hoje está no CARF são as pessoas que tiveram experiência em direito tributário. O concurseiro não teve tempo. Ou ele estava usando para concurso, ou ele estava tendo experiência em direito tributário. Até quem faz concurso para magistratura tem que ter 3 anos de experiência, tem que ter... Todo mundo sabe que a pessoa fica estudando e pede para o amigo assinar um subestabelecimento e conta pelos 3 anos. Vai chegar no CARF, gente com concurso que tinha 3 anos, 5 anos de experiência, alguém assinou o subestabelecimento. A pessoa não teve prática. Não estava dentro de um escritório, dentro de uma empresa, dentro de um jurídico, dentro de uma Big Four. Tem gente que veio de Big Four também, que é um outro conhecimento, assim, é um mundo diferente e agrega muito, né? A gente conversa com gente de Big Four e fala, uau, nossa, é mesmo, não tinha... Então, não vai vir essa riqueza. O concurseiro não vai ter de forma alguma nele essa riqueza de alguém que passou por uma Big Four, passou no escritório, passou em jurídico. Jurídico também é outro mundo, né, de empresa. Outra visão. Eu não nunca passei em jurídico de empresa, mas eu sei que é outra visão, porque a gente conversa com o pessoal de jurídico, é outro mundo, assim, tributário. Mas tem a vivência do direito tributário, mas né? Tem a vivência. Documentação fiscal também, Isso. que é importante. Um concurseiro nunca nem viu. Nunca viu. Nada, uma declaração, nunca viu. Não é o SPED, é o SPID. O SPID. Não, o SPED, da IPJ e DIRF, tudo que a gente já olha, né? Então, assim, acho que eles nem olharam isso. E assim, que eu fico mais preocupada é porque você vai ter um julgamento na sessão, né? Só que você só consegue subir também, que é diferente, né? Tudo bem que a gente tem a DRJ, mas eu tô ignorando esse fato, tá? Então, assim, vocês têm um julgamento paritário ali e você precisa de pessoas qualificadas para julgar o seu processo, porque se você não tiver um dissídio, você nem consegue recorrer dessa decisão. Então, você fica com uma decisão, às vezes, que não tem a técnica que deveria, ou a discussão que deveria, que você falou que tem uma discussão grande, né? Vocês falaram da discussão. Você não tem uma discussão muito grande porque alguns conselheiros não estão preparados, porque, do outro lado, a gente tem representantes da Fazenda que são pessoas muito qualificadas, muito experientes, que conhecem tudo, conhecem o SPID do cabeça aos pés. E aí, como é que você tem essa discussão se você não viveu esse mundo especificamente, né? Então, se pedir só uma experiência X... Eu acho que o CARF é muito mais do que isso. E eu defendo o CARF com unhas e dentes, eu até falei isso ontem num cliente, porque ele evita a judicialização. Porque a judicialização é ruim como um todo para o país inteiro, para a máquina judiciária, ela é ruim como um todo. Mas no tributário, minhas amigas, é um caos. É um caos. Porque ou você tem uma boa perícia, ou você perdeu. Porque o juiz não vai analisar os documentos, ele não vai analisar a sua escrituração. Não vai, então, você fica dependendo de perícia, você depende de ter um bom perito. Se não é adequadamente julgado e o contribuinte tem um crédito, digamos, a Fazenda tem a sucumbência. Então, assim, o CARF ele é muito importante para muita coisa. E eu falo isso, e uma vez eu estava num julgamento lá, eu tava vendo, todo mundo pedindo pra baixar em diligência. Não, porque acho que não tem documento. Aí eu falei, bom, tô vendo isso, já no meu aqui vou falar. Eu falei, olha só,
O meu caso tem cheiro de crédito. Se tem cheiro de crédito, tem que baixar em diligência. Porque vocês vão negar meu direito, eu vou lá para o judiciário, vou fazer uma perícia, eu vou ganhar. E a Fazenda vai tomar uma sucumbência num processo milionário. E isso não faz sentido nenhum, é só baixar em diligência. Então, faltando um documento. A Receita intima, você junta, né? Então, assim, essa questão do CARF, eu defendo com unhas e dentes mesmo. Eu acho que ele é muito bom. A gente, como advogadas, né, consegue discutir tecnicamente os assuntos. Você vai falar com o juiz, né? Até a Bianca teve isso essa semana. Não entende. Mas o quê? Mas eu não acho que não, mas eu não entendi nada. E é isso. Então, assim, se a gente não tem pessoas preparadas para julgar, é como se o CARF não tivesse ali. Até porque a gente fica com um problema para ir para a Câmara Superior por conta dos requisitos formais, né? Eu costumo dizer, você pode perder, mas as pessoas entenderam e negaram. Exatamente. Não entendeu nada, né? Eu prefiro perder no talento do que perder, porque a pessoa falou assim, bota aí qualquer coisa e vamos jogar isso. Quando eu ainda advogava, uma vez fui despachar com um juiz e eu estava falando do ICMS-ST, ICMS-ST para lá, para cá e para cá. E fui lá, despachei o caso inteiro e no final ele falou assim, doutora, você se importa de me dizer o que é esse ST que você está falando no final aí, que você fala ICMS e você sempre fala ST. O que é esse ST? Aí eu, tipo, tudo que eu falei aqui foi em vão, né? É outro ICMS, porque não é nem um ICMS com uma adição, né? É outra coisa, é outra coisa. Importa, tudo que eu acabei de falar foi em vão. Isso porque ele ainda falou, porque pode ter outros que nem falam. O que é esse ST? Guardam uma dúvida e depois jogo no Google e descubro. Exatamente. Aí eu falei, o que é esse ST aí que você fala? ST, eu falei, então, é isso. No CARF, às vezes você perde, mas não vai ter ninguém lá que não sabia o que era o ST. Você não pode dizer que seu processo não foi analisado. É isso. Você pode discordar do resultado. Mas analisou, até porque os votos todos, os relatórios todos são lidos, a gente fica lá, né? Então, assim, tem discussão, os relatórios são lidos, então você está ali presente, você faz sustentação, e aí tem os votos. Então, assim, tem essa discussão, então você sabe que foi bem analisado, né? Isso. É isso, você sabe, eu sei o que está acontecendo aqui dentro, ainda que eu discorde. Exatamente. Eu não vou terminar o julgamento e falar assim, ele não sabe nem o que é o PIS e COFINS. Exatamente. Mas tem as sessões, né? Então, quando você está na sessão, você tem uma segurança de que o seu caso está sendo adequadamente analisado por alguém que está analisando aquela matéria especificamente. Então, até que você falou do ITR, né? Das vaquinhas. Eu nem imaginava isso. É novidade. Eu acho que mesmo que tenha um assunto que o conselheiro, mesmo que seja o seu relator, não tenha tanta experiência, normalmente ele vai se debruçar, vai tentar. E outros da turma, às vezes, complementam, né? Tem uma experiência prática e vão complementar, né? Então, não, eu trabalhei numa empresa que era dessa atividade, não, eu fiscalizei uma empresa, Então, sempre tem essa complementariedade e aí, normalmente, o patrono, por mais que às vezes ele seja contrariado, ele não, poxa, eles entenderam, analisaram o meu caso. Ou se tem alguém que está muito inseguro, ela vai pedir vista, né? Então, assim, tem várias formas de você sentir que... Tem até um efeito reverso, que eu costumo dizer, no judiciário, se o advogado chegar lá, decorar 15 minutos, sair e falar, tá tudo bem. No CARF, não. Eles vão perguntar, mas, doutora, por que essa nota fiscal foi emitida assim? Mas por que... Então, assim, o advogado... O documento de folhas 1861... Eu vi uma informação, aí você fica, né? Se não souber a PA 1861, você vai ficar lá. Oh, meu assim, Deus. Foi meu doutorado, sei de cor, tudo isso aqui, vou lá arrasar hoje nossa tentação. Não vai dançar. Não, eu falo, gente, CARF é a leitura do processo, da folha 1 até a 1861 e contando, porque não dá para ir despreparado. Não dá. E é isso. Tem esse lado bom, né? Esse lado bom. E você acha que o CARF é neutro? Bom, Respirou fundo. Porque 100% neutro, acho que talvez nunca nada seja, né? Mas talvez seja o melhor que a gente tem hoje em termos de neutralidade, ser neutro. Talvez acho que seja o melhor cenário hoje, dizer 100%, é totalmente, mas nada é 100%, ninguém é perfeito, né? Mas eu acho que é neutro na medida do possível, sim. Então, né, vamos fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta polêmica. Acho que a gente tem uma última pergunta polêmica aí. Fazemos ou não fazemos? Não, fazemos. Tem uma pergunta mais, não tem? Tem uma polêmica. Tem uma técnica aqui. Quer fazer uma? Não, pode seguir. Então, tem uma pergunta mais técnica, né? Então, assim,
como que você avalia, né, a questão de produção de prova em segunda instância, né? Considerando toda essa questão da verdade material, né, que é um dos valores, um dos princípios, né, muito importantes ali no âmbito do CARF, né? Na segunda instância, como é que você vê essa questão das provas? Eu, particularmente, admito a prova e sou super favorável. Eu tenho, assim, a minha formação, eu digo assim, minha formação, um dos primeiros grupos de pesquisa que eu fiz parte, faço até hoje, é o da macrolitigância fiscal. Maravilhoso. Super técnico. Super técnico e a ideia é essa, combater um pouco da litigância. E eu não fiz, mas acompanhei quando estavam sendo feitos os estudos da litigância administrativa, judicial. É um problema muito grande no Brasil hoje, o que a gente tem de litigância tributária. O mundo inteiro sabe, a OCDE já bateu na porta aqui e falou, pessoal, Brasil, arrumem assim isso aí, dá, assim não dá. E eu me pergunto várias vezes, quando eu estou ali na segunda instância, será que eu não admitir essa prova, não analisar agora, só não serve para a pessoa judicializar? A Maré que falou, né? Você está só empurrando, né? Exatamente, se você não analisar. E assim, por exemplo, se você converte em diligência, a própria Receita está analisando aquilo com informações que ela tem. Isso. Diferente de uma perícia, porque é isso, aí vê o crédito na perícia. Então a fazenda vai pagar a perícia, vai pagar a sucumbência, né? Acho que tem esse lado também. E uma vez eu vi um conselheiro falando que eu achei sensacional, que a gente sabe, mas ele falando assim, né, que ele falou assim, nesse dia que eu falei do cheiro do crédito, que ele falou, era um conselheiro dos contribuintes, falou, olha só, eu acho que tem essa questão, porque se tem cheiro de crédito, o que acontece? O contribuinte, quando ele é fiscalizado e vai ser autuado, o fiscal tem 5 anos, então ele vai lá, te notifica, junta isso, abre o termo, né? Junta isso, junta aquilo. Mas eu quero mais isso, mas eu quero mais aquilo, eu quero mais isso, mas... Ele pode lavrar o auto de infração no último dia antes de decair, né, o direito de lançamento. Na compensação, e eu achei... Ele falou, na compensação, contribuinte, ele recebe a não homologação e ele tem 30 dias para juntar tudo que ele acha que é importante para comprovar aquele crédito. Porque o fisco pode até entender que... Ele pode ter juntado tudo, mas o fisco falou, não, mas eu queria... Aquilo ali você não juntou. E, de fato, você não juntou nesses 30 dias, né? Até porque tem 5 anos para ser analisados as declarações de compensação, então você nunca sabe quando que vai chegar o auto, não tem como se preparar tanto. E mesmo se preparando, pode vir uma exigência. Então, nesse dia ele falou isso, e aí ele ressaltou essa importância de aceitar em circunstância, porque ele falou... Se ele só tem 30 dias, não sabem. Se a gente vai pedir qualquer outra coisa, se a gente vai fazer qualquer exigência que não esteja na norma, que seja clara, que, né? Despacho. Então, a gente tem sim que converter em diligência ou aceitar uma prova que que juntaram, né? Depois de uma decisão da DRJ já indicando que deveria ter tal coisa. Ou mesmo convertendo em diligência para intimar o contribuinte, para eventualmente juntar. Claro que não vai juntar um documento que era absolutamente imprescindível desde o início, mas algum documento que entenda que é importante, complementar. Eu até o documento absolutamente imprescindível desde o início, eu aceito. Eu acho que a gente vê muitas vezes mudança de escritório, né? Lá no meio do processo. E eu falo, gente, eu estou aqui para julgar, eu faço o controle da legalidade do ato de lançamento. Eu analisar essa prova não quer dizer que o contribuinte vai ganhar, não quer dizer. Ele trouxe a prova, não quer dizer que o direito é dele, quer dizer que eu vou analisar só e vou estar fazendo o meu papel de controle da legalidade do ato de lançamento e analisando de verdade a relação que está ali nos autos. Eu não vou estar cobrando tributo de um fato gerador inexistente em cima de uma situação jurídica que não ocorreu e também não vou deixar de analisar quando eu tenho que falar esse auto deve ser mantido. Porque se eu faço uma análise de prova e no final nego o provimento ao recurso, dificilmente, talvez, ele vai judicializar aquilo. A não ser que realmente tenha um erro muito grave ali, né? Ou um desentendimento, ou uma mudança de entendimento posterior do STF, do STJ. Senão, ele vai ver. Eles analisaram as minhas provas todas, mesmo eu levei atrasado, mudei de escritório, analisaram tudo meu. Tenho pessoas fazendo uma análise técnica e eu perdi, então... Parece que eu não estou muito certo ali, a não ser, né? Eventualmente, alguma mudança. Mas se eu estou analisando ali... A prova que lá do começo precisava, ok. Mas eu quero analisar, eu quero ver a situação. Eu não quero manter um fato gerador que ele não existiu. E falar que ele existiu,
acho que tem uma situação até pior, né? É muito comum, o contador, ele erra e ele não quer contar para a empresa, ele mesmo faz aquele recurso na DRJ, não, bem por ótimo. favor, vê aí, tem esse crédito sim, né? Porque o contador, ele fica com medo, né, de ser demitido, às vezes, né? Então, ele faz nesse afã de não criar um problema para a empresa, não instruir bem, aí quando vem o recurso, ele sente que precisa de uma ajuda mais técnica, e aí, na segunda instância, que chega o aparato. Eu acho que é muito comum isso, né? O bom do CARF, do processo administrativo, é que não precisa do advogado, mas o ruim também é que não precisa do advogado, porque tem situações que é aconselhável ter um advogado. E a gente né? assume, às vezes, casos já mais maduros nesse sentido. E se a gente não tem um conselheiro que está disposto realmente a analisar, a ver, até entender essa situação, tipo, poxa, a defesa foi feita internamente, agora vem um escritório, vou analisar, aí já era, né? Então não tem mais como. Então é até importante, porque é o que você falou, evita judicializar. E a gente não precisa de judicialização, Não né? precisa. Não, e pra gente é um terror. Porque, assim, discutir no CARF é uma discussão. Claro. Discutir judicialmente é outra discussão totalmente diferente, né? Mas eu acho que não é pra gente. Eu falo às vezes lá no CARF, até pro pessoal que veio da Receita, eu falo, gente, tá todo mundo no mesmo barco. Se afunda todo mundo. É ruim pro país, é a economia do país. Não é contribuintes estão ganhando, fazenda estão ganhando. Ou é ruim ou é bom para a economia. Eu não fiz faculdade de economia, mas uma mínima noção eu tenho. Ou afunda todo mundo, ou está todo mundo bem. Não é eu ganhei, você ganhou, eu perdi, você perdeu. Não tem. A gente está no mesmo país, o mesmo país. Vai dar ruim para todo mundo, vai dar bom para todo mundo. É uma situação só. Não é cada um de um ladinho, como se estivesse em países completamente diferentes e vendo quem vai ganhar a situação. Não é? Está todo mundo aqui dentro, todo mundo perde, todo mundo ganha. Não tem muito isso, né? E o CARF é isso, né? A gente vai lá e vê o seguinte, se o CARF pensa isso, então eu posso fazer. Ele é um indutor de condutas também, né? A gente fala, a Receita entende assim, mas se o CARF entende assim, diferente do judiciário que muda todo dia, né? E quantas decisões judiciais se baseiam em decisões do Muito, CARF, né? muito. Então, muito. o próprio judiciário reconhece o valor, né, da análise do CARF. Essa de stock options agora é toda a CARF. Toda a CARF, né? Quantos Foi muito colegas nossos interessante. foram citados nessa decisão, né? Então, muito interessante essa. Foi bem baseada no CARF e eu acho que é isso, né? Faz a diferença na escola. E eu sempre acredito, gente, não vai ter ganho e perda. Todo mundo está no mesmo país. É arrecadação, não é, vai dar ruim, vai dar bom. É para todo mundo. Todo mundo precisa de serviço público, todo mundo precisa de arrecadação. Todo mundo vai pagar mais tributos de alguma forma, se tiver um buraco de um lado ou do outro. Se tiver o sistema com equilíbrio, vai ser melhor para todo mundo. Então, toda razão. Apoiado, Ana. Viu? Deu super certo, gente. Deu. Bom, acho que estamos finalizando, né? Passou rápido. Passou rapidinho o horário, né? Rápido. Então, muito obrigada pela sua participação. Estávamos ansiosas, né, por ter você aqui. Direto de Brasília. Direto de Brasília. A gente está muito chique, a gente está chiquérrima. Conseguimos um espacinho na sua agenda, né, que dentre tantas viagens, enfim, com certeza suas palavras vão servir de guia, de inspiração para tantas, né, tributaristas cariocas que vão te assistir. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, uma liderança no CARF, como eu falei. E obrigada novamente aí por esse tempinho pra gente. Tá, eu que agradeço, na verdade, super legal, 3 Biancas aqui me convidando, acho massa. É um papo de Biancas. Papo de Biancas. Parabenizo vocês pelo projeto Tributaristas Cariocas, acho muito legal, tô ali acompanhando no Instagram sempre, acho máximo, tem as aulas de vocês, os encontros, e eu sempre acho que eu tenho uma perninha no Rio, né? A minha avó morou aqui a vida inteira, então a gente sempre vinha, passava as férias inteiras, janeiro inteiro, julho inteiro, aquele negócio, eu falava, bom, tem uma alminha lá no Rio, eu tô um pouquinho ali também, sou um pouco tributarista carioca, lá em Brasília, mas tô aqui. E acho lindo o projeto de vocês e torço para que aumente cada dia mais, traga mais meninas também tributaristas e que a gente se fortaleça juntos, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Você acha? Ai, adorei.